Eu quero falar sobre uma das perguntas mais importantes sobre relacionamentos, né, que eu tenho ouvido. Por que é que os padrões se repetem mesmo quando nós queremos viver situações diferentes? Essa é uma dor muito comum, né, de quando, assim, mudamos a pessoa, mudamos a fase de vida, mudamos de cidade, mudamos de relacionamento, mudamos de rosto, mas a sensação, né? Mudamos até de história, mas a sensação continua familiar. Nós mudamos a promessa, mas o final parece ser bem conhecido. E quando isso acontece, a maior parte das pessoas pensa assim: escolhi errado de novo, entrei em um outro relacionamento, né? Mudei o cônjuge, né? Mas só troquei o endereço, né? O problema é que o que aparece é que as pessoas são iguais, mas na realidade estas repetições, né, não é falta de sorte, ela é um padrão, ela é um ciclo, um aprendizado que ainda não foi integrado, por isso ele está se repetindo mesmo que com outro parceiro. E é exatamente sobre isso que eu quero aprofundar hoje com vocês. Por quê? Porque enquanto nós não entendemos o padrão que está se repetindo, nós vamos continuar tentando mudar apenas as pessoas, mas apenas os personagens, e não vai resolver. Enquanto não é mudando o personagem, é mudando a consciência, né, que aí que vai ter alguma coisa um pouco diferente. Ou seja, primeiro, repetição não é coincidência. A primeira coisa que eu quero deixar clara aqui é que repetição de padrão não é coincidência. Quando algo acontece uma vez, a gente pode até falar de circunstância, mas quando ele acontece 2, 3, 4 vezes de formas parecidas, mesmo que com outras pessoas, nós já estamos falando não de obra do acaso, mas de estrutura. Tem gente que vive repetidamente situações de abandono ou situações de rejeição. Tem gente que vive repetidamente situações de traição. Tem gente que vive relações mornas, confusas, instáveis, indisponíveis, né, desequilibradas. E a grande pergunta não é apenas, por que é que isso está acontecendo de novo comigo? A pergunta mais importante é: o que esta situação está tentando me mostrar sobre mim que eu ainda não percebi? Por quê? Porque o mesmo padrão, quando se repete, muito provavelmente é porque existe dentro de nós alguma configuração emocional ou espiritual que ainda está aberta e que continua atraindo o mesmo tipo de experiência. Por quê? Porque existe um princípio, é o princípio da chave fechadura. Eu também gosto de explicar esta ideia por meio desta imagem, tá? A chave e a fechadura. Existe uma compatibilidade invisível entre aquilo que eu sustento internamente e o tipo de vínculo que eu costumo atrair. Isso não é para a gente se sentir culpada, tá? Isso não significa dizer que você merece sofrer. Isso significa apenas que existe uma correspondência entre a estrutura interna com a experiência que entra na minha vida. Por exemplo, uma pessoa vive um relacionamento com alguém, né, emocionalmente indisponível. Sofre, termina, depois de um tempo entra em outro vínculo de relacionamento e encontra outra pessoa emocionalmente indisponível. O nome dessa pessoa mudou, a forma da pessoa mudou, mas o que não mudou? O núcleo dessa experiência. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa ainda não transformou aquilo que dentro dela continua aceitando, normalizando ou mesmo atraindo este tipo de dinâmica de relacionamento. O padrão externo se repete porque existe um padrão interno que não mudou. E o ciclo vai continuar.
até que eu tome a consciência e amadureça. Essa é uma ideia muito importante. O ciclo não se repete para nos punir, ele se repete para nos ensinar. A vida insiste na mesma lição, não por crueldade, mas por quê? Porque a consciência ainda não assimilou aquilo que precisa. E enquanto eu não aprendo a me posicionar, eu posso sim repetir relações em que eu me anulo, em que eu não me valorizo, em que eu aceito migalhas. Enquanto eu não aprendo a reconhecer os sinais de fora, eu posso repetir relações em que ignoro, tá, a mim mesma. Enquanto eu não aprendo a ficar comigo, eu posso repetir relações em que me apego a qualquer presença. A vida, ela repete aquilo que a alma precisa aprender e ainda não aprendeu. Então, quando um ciclo se repete, eu não devo olhar apenas para o sofrimento, tá? Eu preciso olhar para o aprendizado que esta dor quer me mostrar. O que normalmente não se repete é a pessoa, mas a ferida. E isso é fundamental a gente perceber. Muitas vezes as pessoas dizem assim: eu sempre atraio o mesmo tipo de homem, ou me envolvo com o mesmo tipo de mulher. Todo mundo com quem eu me relaciono faz a mesma coisa. Mas, na grande maioria dos casos, o que está se repetindo é o mesmo, não é o tipo de pessoa. O que se repete é a ferida com a qual, através do outro, eu entro em contato. Talvez uma pessoa que te abandone, te afaste, né, ou que seja fria, tá, te deixa confusa, tá, emocionalmente, ou mesmo, né, permanecendo indisponível no presente, né, os formatos, eles podem mudar. O que está por trás é a ferida. A ferida é a mesma, a forma como ela se apresenta pode ser diferente. Então, eu tenho que deixar de fazer eu tenho que fazer essa pergunta. Qual que é a sensação que mais se repete na minha vida amorosa? É a rejeição, é a insegurança, é o medo de troca, a insuficiência, a invisibilidade, o abandono, a traição? Porque muitas vezes o padrão não está no comportamento externo, mas sim naquilo que ele aciona de ferida dentro de mim. Todos nós carregamos uma bagagem emocional e essa bagagem ela vai para o relacionamento. Ninguém entra num relacionamento vazio. Todos nós temos carências e estamos carregando bagagens que vêm da nossa infância, bagagens de rejeição, de abandono, de traição, tá? De comparação, bagagens de medo, de culpa. E quando essa bagagem não é reconhecida e organizada, ela começa a dirigir a nossa vida afetiva. Aí nós dizemos que queremos ter um relacionamento leve, mas continuamos desconfiando. Queremos ter paz, mas nós só fazemos guerra. Queremos reciprocidade, mas eu não entrego amor porque eu não confio mais no amor. Queremos ter presença, mas eu sou a maior ausente da história. Então eu preciso, né, enxergar essa bagagem. Ou seja, eu não estou me relacionando apenas com o outro, eu estou me relacionando com a minha bagagem que o outro expressa, o outro projeta, porque nós projetamos no outro as nossas feridas. Então, o que eu posso estar tentando resolver hoje é uma dor que não nasceu agora. E é por isso que é muito delicado e é muito importante eu ter essa consciência, porque muita gente sofre intensamente no presente porque o relacionamento atual toca em dores muito antigas.
Às vezes o sofrimento com o parceiro não é pelo que ele fez, a toalha em cima da cama, é porque aquilo que ele fez acionou em mim uma ferida antiga, que pode ser de rejeição, de abandono, né? Qualquer uma. E a reação é intensa porque aquilo doeu numa ferida antiga. Então, o problema não está só no fato atual, na ocorrência atual, está no histórico emocional que está por trás daquela atitude. Então, muitas vezes, para parar de repetir padrões, não basta eu escolher a pessoa melhor, escolher um outro relacionamento. Eu preciso sim escolher, tratar as marcas das feridas que eu tinha. O padrão vai se repetir enquanto eu não mudar este lugar de dor interno. E este é um dos pontos mais importantes da ideia que eu trago hoje. Nós não quebramos um ciclo apenas trocando de parceiro, parceira. Nós quebramos um ciclo mudando este lugar interno. Se eu continuar carente, eu vou atrair pessoas que só vão me dar migalhas de amor. Se eu continuar com medo, eu vou atrair pessoas em que eu vou precisar aceitar o inaceitável. Tá? E aí, se eu continuar com a minha autoestima baixa, eu vou achar normal precisar convencer alguém do meu valor. Então, a pergunta não é apenas com quem eu me relaciono, quem é melhor para eu me relacionar. A pergunta correta é de que lugar de dentro de mim eu me relaciono com o outro. É do lugar do medo, da carência, da solidão, da necessidade de aprovação, da culpa, tá? Ou da esperança de finalmente ter sido escolhida. Por quê? Porque o lugar interno de onde eu me relaciono influencia a forma de amor que eu vou aceitar. E como é que eu identifico este padrão repetitivo? Eu posso identificar isso com mais clareza, tá? Ou seja, se eu quiser reconhecer qual é o padrão que se repete na minha vida afetiva, eu preciso fazer essas perguntas. Qual é a sensação que mais se repete nos meus relacionamentos? Eu costumo sentir insegurança, medo, desvalorização, me sentir invisível, confusa, trocável? Que tipo de pessoa que mais aparece para mim? São pessoas indisponíveis, mentirosas, são pessoas controladoras, são pessoas dependentes, ambíguas, pessoas frias. O que eu sempre tolero e depois me faz sofrer? É a falta de clareza, a falta de presença, a falta de compromisso? São sinais contraditórios? O que eu sempre espero que o outro resolva em mim? Resolva a minha carência, o meu valor, a minha confirmação? Qual dor eu tenho mais medo de reviver? Por quê? Muitas vezes é justamente este medo de reviver que organiza silenciosamente as minhas escolhas. Estas perguntas ajudam a transformar o sofrimento em consciência, e consciência é o princípio da nossa libertação. Até mais!